quero que você jogue uns pra roda, porque assim, enquanto a gente foi falando aqui, eu fui trazendo algumas coisas. Eu quero falar da questão dos princípios. Eu quero saber se isso funciona. Se dá pra implementar princípios na empresa e como segurar esses princípios, ou se eles têm que ir sofrendo uma manutenção. Como é que vocês veem essas... Porque no filme você vê, cara, princípios lá. Pô, é bonito, umas puta frase. Aí você tá contando a história da Nike, né? Do Jordan. Então fica tudo... Cara, deu Você tudo arrepia, certo, né, cara? Então você tá vendo um filme que já deu certo, na verdade, né? Assim como você assiste Titanic, você já tá vendo um filme que já deu errado. Você já sabe o que vai acontecer. O spoiler é todo mundo morre no Titanic. Exatamente, o navio afunda. Não tem como, gente. Bateu no iceberg. Então, assim, cara, esse negócio dos princípios, na prática, trazendo pro nosso mundo aqui, isso funciona, cara? Dá pra aplicar? Dá pra você colocar 10 princípios na parede da sua empresa e fazer que todo mundo siga isso? Eu acho que sim. Eu acho que a questão não é você copiar os princípios da Nike. Não é você, já que ele colocou lá que burocracia é uma coisa horrível, então eu vou estabelecer na minha que também é. Mas todo mundo sabe disso. Puxa alguns aí, Kaique. Puxa alguns Já aí. que ele colocou que o seu trabalho não está pronto enquanto o trabalho não está pronto, eu também vou colocar na minha. A questão não é você copiar os princípios da Nike. A questão é você escolher o seu jeitão de fazer as coisas e seguir fiel àquilo lá. Não por teimosia, mas por entendimento que aquela é a escolha certa para aquele momento. E tendo a sensibilidade de que o mundo vai mudando, o mercado vai mudando, talvez você precise se atualizar. Hoje é muito fácil a gente olhar e falar, a Converse foi comprado pela Nike, né, no fim. A Converse, bobeou e tal, não sei o quê. Hoje é fácil olhar, mas quando está indo tudo bem, se eu virar para vocês e falar, gente, Primocast, faz 5 anos que vocês fazem, acho que o jeitão que vocês estão fazendo aqui já não é mais assim. Vocês vão olhar e falar, cara, tá doido. Como assim? Talvez para quem está fazendo coisa digital e tecnologia tenha mais facilidade de gerir mudança. Mas naquela época, hoje a gente olha e fala, era óbvio, mas quem estava fazendo tudo certo, a tentação de continuar fazendo igual é muito alta. Sim. Agora, no mercado onde todo mundo está muito bem estabelecido, você tem que falar, eu vou fazer de um jeito diferente, esse vai ser o meu jeito, eu não vou mudar, eu vou ficar sensível às mudanças do mercado, mas eu vou fazer assim. E as pessoas vão perceber que eu faço assim. Então, ache os seus princípios. Entrei no site outro dia do Grupo Primo lá. Vocês têm princípios aqui, não tem? Então, é importante falar sobre isso, porque teve princípio até que a gente já falou assim, cara, isso aqui tem que revisitar. Tem, total. Cara, vamos lá. Vou dar uma mini aula de cultura aqui, ok? Eu acho que é importante para isso. A sua pergunta é, dá para aplicar os princípios no dia a dia? Essa é a sua pergunta. Eu cravar princípios na pedra e falar, cara, é isso. Tá, vamos lá. Dá. Isso dá, com certeza dá. Qual que é o ponto? Para mim, aplicar os princípios e mantê-los aplicáveis e aplicados no dia a dia tem a ver com cultura, certo? E aí, vamos lá. O que é a cultura? A cultura, ela é quebrada em 2 conceitos. É o conceito de você desenvolver e você cultivar. Então, desenvolver tem a ver com você escrever os 10 princípios na parede. Tá bom. Qualquer um pode fazer isso. Não é difícil porque não tem princípio certo e errado a ser colocado na parede. Porque eles não refletem a verdade do mundo, eles refletem a sua verdade. Então não é difícil desenvolver os princípios. O ponto é, o que você desenvolver é o que você vai colher. E aí é que o bicho pega. Exato. Por exemplo, é possível uma empresa que tem a cultura do home office dar certo. E é possível uma empresa que tem o conceito de trabalhar no escritório também dar certo. Sim. Qual está certo? Né? Ambos funcionam, dependendo do que você acreditar. Então, desenvolver e colocar os princípios na parede é uma parte da equação. Mas a parte mais difícil para mim não é essa. É o cultivo. O cultivo é onde a maioria das empresas erram e é onde a gente também já errou, muitas vezes. Porque quando a gente começa a refletir sobre a cultura, né, eu diria que a gente tem 4 partes importantes. E eu vou até alugar um pouquinho no Simon Sinek, que eu admiro pra caramba. Tá. Ele fala muito sobre começar pelo porquê. Não é? E se você pergunta para alguém o que essa pessoa faz, ela não fala o porquê ela faz, ela fala o que ela faz. O que você faz? Eu faço hambúrguer, por exemplo. Né? A pessoa dificilmente responderia, mas eu tenho certeza que se ela respondesse o porquê ela faz, e do jeito que o João responde, por exemplo, o porquê ele fazia o que ele fazia no McDonald's, eu tenho certeza que esse funcionário seria uma pessoa muito mais engajada com o futuro. Porque ele é um funcionário que ele tem uma missão. Por que você faz isso? Cara, sei lá, para entregar felicidade, para trazer brilho às pessoas e tal. Ele entende que ele tem um papel nisso, mas ele entende o porquê do todo, não é? Então, geralmente você tem o porquê a empresa faz, você tem o como ela faz, o que ela faz, e depois de você identificar tudo isso, que é a grande missão do negócio, de certa forma, aí você entra nos princípios. Porque os princípios têm a ver com quem vocês são. E aqui é onde a gente reviu algumas vezes, e muitas vezes revê ainda no Primo, quais são os nossos, porque
eu acho que temos princípios de certa forma. Os nossos funcionários acham que os princípios são outros, né? E existe o que de fato é uma associação entre ambos. Então tem o que eu acho, tem o que eles acham e tem o que concordamos. O que concordamos faz parte do que a nossa empresa é de fato. O que não concordamos faz parte do processo da liderança em extinguir. E o que a liderança quer que seja colocado é um processo de cultivo, não é? Uhum. Então, para mim, é um processo muito trabalhoso esse de desenvolver e cultivar a cultura no dia a dia, para que os princípios consigam permanecer no longo prazo. Agora, na maioria das vezes a gente se perde, porque os princípios não são verdadeiros para as pessoas. Não é? Então não adianta eu colocar que o foco é o cliente. Se o foco não for o cliente, eu chegar numa reunião e querer arregaçar com o cliente. Eu chegar no produto e querer arregaçar porque eu só quero aumentar a margem. Então, assim, a gente precisa ser verdadeiro com o que a gente coloca. Né? E acho que talvez ser verdadeiro e cultivar no dia a dia talvez seja o grande desafio. Uhum. Aí tem aquela empresa, coloca assim na plaquinha: nós confiamos plenamente nos nossos clientes. Aí você chega lá, a caneta tá presa assim, com a correntinha. Não é? Pra preencher o formulário. Exatamente, É verdade, é verdade. Às vezes, Total, eu acho né? que hoje tem muito disso, né? De fazer umas coisas muito bonitas pra cumprir uma agenda, assim, e às vezes falta um pouco da Discurso verdade, bonito. né? É o post, Exato. o clássico post de LinkedIn pra ficar bonito na Ó, na lista da Nike, gente, ó o 9. It won't be pretty. Não será lindo, não será gostoso, não será fácil, algo assim. Sim. Isso é muito Imagina bom. ter aqui na parede escrito: hoje não vai ser gostoso. Hoje não vai ser fácil, hein? É verdade. Mas é Que importante, cara. É importante trazer a verdade, né, pro negócio. Se Muito bom. fizermos a coisa certa, o dinheiro fluirá quase que automaticamente. Isso aí eu achei muito foda. É muito interessante, né, cara? É muito. Mas isso, o que é legal, o que me chama a atenção? Quando eu vi lá no filme, eu falei, meu, que legal, por quê? Porque são muito particulares, dá pra ver que Sim, são deles. são deles. É o DNA deles. Não é a Você peguei alugado enxerga, de alguém. você enxerga eles ali, né? Na linha, numa linha escrita. E aí, o que me chama muito a atenção, por exemplo, é a cultura, né, os princípios do Elon Musk quando ele assumiu o Twitter. Cara, por isso que eu tô te falando que o fácil é desenvolver e o difícil é aplicar. Porque o Elon Musk ele tinha a convicção dele. Ele assumiu o Twitter, mandou e-mail pra todo mundo numa quarta-feira de noite, arregaçando com tudo. Ele falou, agora vai ser assim. E é muito difícil você escrever algo como, por exemplo, meritocracia. E na prática você falar, você não deu resultado, você tá fora, ou você não merece o bônus. É muito difícil isso na prática. Sim. Por isso que eu admiro tanto as pessoas que conseguem manter, sabe, com convicção, o que escreveram na parede. E aparentemente na Nike eles fizeram isso, né? Pelo menos no filme.